Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Louvado seja o Senhor por esta palavra. É a palavra de Deus. Sabemos, irmãos, que o livro do Apocalipse, como é conhecido, que é as últimas coisas, é a escatologia, a doutrina das últimas coisas, aquilo que acontecerá depois do que nós vivemos um mundo normal. E neste último ou penúltimo capítulo do livro do Apocalipse, João, ele tem uma visão, e o Senhor Jesus mostra para ele um novo céu e uma nova terra. Tem muitas pessoas que diz que se existir o céu, é aqui mesmo. Que se existir o inferno é aqui. Como podemos acreditar nisso? Que o que se vive aqui acabou aqui na terra e depois não tem mais nada, fica para o esquecimento. Como nós podemos acreditar nisso? É bom nós lembrarmos que se isto que nós estamos vivendo aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele, observando os princípios desta palavra e procurando viver verdadeiramente esta palavra, nós esperamos sim herdar os céus. Se nós estivermos certos, nós estaremos herdando o céu, seremos herdeiros de tudo aquilo que está prometido na palavra de Deus. E todas as pessoas que não cumprem estes mandamentos serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que a Bíblia Sagrada diz que é a segunda morte. Mas, se as pessoas que dizem não haver o céu, se as pessoas que dizem não haver o inferno, estiver certas, nós não teremos prejuízos, porque a nossa vida encerra-se aqui. Mas se nós estivermos certos,
o que nós cremos e nós acreditamos, sim, Deus existe, Deus é Criador, Deus fez o homem como a sua imagem e semelhança, Deus deixou esta palavra para nós seguirmos, se nós estivermos certos que há o céu, que há o inferno, muitos serão levados para o inferno, e lá haverá pranto, lá haverá o choro, lá é onde o bicho queima e não morre e não se consome. Assim é que nos diz a palavra do Senhor. E esta promessa é que nós seguimos: há um novo céu e a nova terra. Porque aqui onde nós vivemos, nós temos aflições. Aqui onde nós vivemos, muitas vezes nós choramos, nós derramamos lágrimas, nós ficamos de luto, nós nos machucamos e dói. Nós passamos dificuldades no trabalho, passamos dificuldades em casa, nós ficamos cansados, nós às vezes não dormimos, nós às vezes dormimos demais e temos dificuldades para acordar, nós sentimos frio, nós sentimos calor, nós passamos por muitas dificuldades, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É assim, é que a palavra do Senhor nos ensina, nesta doutrina, porque as últimas coisas que acontecerão são conforme a palavra do Senhor nos diz, e o Senhor Jesus, Ele nos traz um ânimo, quando Ele traz todas aquelas profecias, muitas estão descritas em Mateus no capítulo 24, quando Ele traz uma revelação, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, e nós vemos que tudo que foi profetizado tem se cumprido, e nós acreditamos sim, a nossa bendita esperança é essa. Você não vive nesta terra, não passa dificuldades nesta terra para tudo ficar aqui e você ir para lugar nenhum. Não, isto não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que há um novo céu e uma nova terra para aqueles que serão redimidos, aqueles que esperam a bem-aventurança do Senhor, e o Senhor virá e resgatará e tirará toda a imundícia de perto, e nós seremos livres e libertos mais e mais para servir ao Deus vivo. Nos diz ainda nesta palavra que nós lemos sobre o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz está cumprido ou está consumado. O Senhor Jesus também, Ele trouxe estas palavras estando Ele na cruz, quando Ele fez toda aquela obra da redenção. Ele morreu, Ele estava ali para ser morto, já estava pendurado numa cruz, já tinha sido açoitado, já tinha sido esbofeteado, já tinham olhado para Ele e balançado a cabeça, dizendo que aquele que não poderia, que poderia salvar o mundo, salvar todos aqueles, mas não poderia salvar a ti mesmo. Eles diziam: salva a si mesmo, se você tem todo o poder. As pessoas estavam desprezando a Jesus, mas ali, Ele estando na cruz, Ele disse: está consumado. O que Ele estava dizendo ali? Que a obra da redenção, a obra para salvar o homem pecador, estava cumprida. E aqui, quando João ele tem esta visão, e o Senhor Jesus mostra para ele, e diz: tudo o que você vê, escreve e coloca num livro. E Jesus disse para ele: está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aqui Ele está dizendo que a obra da redenção, tudo aquilo que devia ser cumprido,
cumprido. Tudo aquilo que eu havia profetizado, tudo aquilo que os profetas disseram, está sendo cumprido, ou está cumprido, está consumado. Esta é a última e verdadeira palavra de Deus. Aqui quando ele diz do novo céu e a nova terra, ali está a consumação destes tempos. Ali está aquilo que está profetizado na palavra de Deus, para que tudo aconteça conforme o seu dizer. E ele disse ainda: quem vencer. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo tudo o que eu disse já foi cumprido. Tudo o que eu disse já está pronto para estar as pessoas de bem estarem vivendo. Mas ele traz uma palavra: quem vencer. Vencer o quê? Vencer a indiferença, vencer o medo, vencer a tentação, vencer a idolatria, vencer a vontade de estar sempre fazendo e cumprindo os prazeres do mundo para fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ou o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta que ele escreveu à igreja de Roma: não vos conformeis com este mundo. Ele está trazendo que nós precisamos vencer o mundo. E o Senhor Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele está nos mostrando que é possível. Ele está nos mostrando que nós podemos vencer o mundo. Aí completando com que o apóstolo Paulo, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aprendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos vencer o mundo, vencer as aflições deste mundo, vencer a dificuldade, para que nós estejamos sempre com o Senhor. E ele disse: quem vencer herdará todas as coisas. Nós precisamos ser fortes, não forte com o nosso braço, pensando que nós vamos ganhar a salvação pela nossa força, não. Quando nós estamos fracos em nós mesmos, aí nós buscamos a força do Senhor, ali nós vencemos, porque temos a força do Senhor. Mas nós precisamos vencer sim, e aquele que vencer é que vai herdar todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele traz aqui uma bendita esperança para todos aqueles que cumprem o propósito de Deus nesta terra. E quando nós vemos o versículo de número 8, nós estamos acompanhando em Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 8, mas ele traz algo diferente, quando ele diz: mas quanto aos tímidos. Quem são os tímidos? Outras versões às vezes traz medroso, às vezes fraco. Ele não está dizendo aqui a pessoa que é tímida, ou humilde, ou que tem um temperamento mais de timidez. Não está dizendo nesse sentido. Ele está colocando como aquele que é medroso, aquele que não quer seguir ao Senhor por medo, aquele que não quer crescer. O Senhor Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, quando ele diz que a semente que caiu no meio das pedras, ela nasceu, aquela semente começou a crescer uma planta, mas não teve raiz. Por quê? Porque ficou fraco, não tinha sustentação, não tinha terra. E as dificuldades do mundo é o que representa isso. A perseguição é que faz isso. A pessoa fica fraca, a pessoa não suporta mais. Não suporto isso, não quero mais servir a Deus. Aqui traz este princípio. Ele continua: quanto aos
incrédulos, aqueles que não querem crer, aqueles que fecham o ouvido para ouvir a palavra de Deus, aquele que não quer ouvir Deus falar com ele. E ele continua dizendo: aos abomináveis, aqueles que fazem e ainda se gloriam daquilo que fazem de errado, abominam tudo. Aqueles que mesmo sabendo que existe Deus, eles continuam fazendo coisas erradas, coisas que não observáveis pela palavra de Deus. Aos homicidas, a Bíblia Sagrada nos diz que o sangue, que a vida está no sangue. E muitas pessoas tiram a vida achando que é qualquer coisa, mas só Deus tem o poder de tirar uma vida. E muitos pensam que por matar é porque são fortes, muitos pensam é porque dominam é que são fortes, mas esta palavra trará para eles um juízo eterno, e traz aos fornicadores, aos prazeres da carne, aos prazeres da imundícia, da lascívia, do sodomismo, aos feiticeiros, e aqueles que buscam o ocultismo, busca Deus onde não há Deus, busca servir ao diabo e não serve ao Deus Todo-Poderoso, aos idólatras, que fica se prostrando e buscando em Deus nas imagens de esculturas. Assim está na palavra do Senhor. Aos mentirosos, aqueles que mentem não só no falar, mas mentem na hora de vender. Colocam lá 900 gramas e fala que tem 1 quilo. Fala que vai pagar um salário mínimo, mas paga meio. Que tira da vantagem do outro para o benefício próprio, também está mentindo, está colocando o outro em erro. Tudo que você faz e coloca o outro em erro, você está pecando, está agindo como um mentiroso. E ele coloca ainda aqui: todos estes e a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos abreviar, porque o nosso tempo já está encerrando. Sabemos que existe um novo céu e uma nova terra para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que estão seguindo o caminho da luz. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estes herdarão todas as coisas, novos céus e nova terra. Mas quanto a estes todos que foram ditos, que são todos aqueles que acreditam mais em outras circunstâncias, em tudo mais, e não buscam a Deus, todos estes serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vê a diferença: um lago de fogo, um novo céu e uma nova terra. Como nós entendemos céu? Como nós entendemos bonança? Como nós entendemos uma bendita esperança? E o que você vê como um lago de fogo e enxofre? Fogo traz um sentido de que pavor de queimaduras terríveis, onde o bicho queima, mas não se consome. E enxofre, tudo que há de mais terrível para o odor é o enxofre. Então veja que a pessoa não vai sofrer somente na dor da carne, mas sofrer também no olfato, no seu sentimento. E ele traz que é a segunda morte. Eu ouvi certa vez de um pastor falando que todo aquele
que nasce uma vez, ele morre duas. E todos os que nascem duas vezes, morrem uma. Mas está escrito na Bíblia? Não com estas palavras, mas quando nós vamos observar os princípios da Bíblia Sagrada, sim, está escrito. Quando nós nascemos, se você está me ouvindo, se você está me vendo, você nasceu. Você nasceu da união do seu pai e da sua mãe. Você nasceu. Mas a Bíblia Sagrada nos dá, o Senhor Jesus, Ele nos trouxe uma bendita esperança de viver o reino. O que é viver o reino? Nascer de novo. Ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver. Então nós temos a oportunidade de nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos a oportunidade de morrer uma vez. Então todo aquele que nasce uma vez só, ele morre duas. Mas se você nasceu duas vezes, você tem a oportunidade de morrer só uma. Aquele que nasce de novo, ele vive para Cristo. A palavra do Senhor nos diz assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Ali é uma nova vida, nasceu de novo para Cristo. Mas aquele que nasceu só uma vez, ele vive para si mesmo e para o mundo. Aí, o que vai acontecer? Quando você vive para si mesmo e para o mundo, você está incluído em todas aquelas palavras que eu disse aqui: tímido, incrédulo, fraco, aquele que não segue os princípios de Deus. Aí, morrerá no mundo, como todos morrem no mundo. Sabemos que o último inimigo em que se há de se combater é a morte. Todos morrerão. Mas aqui diz de uma segunda morte, quando for lançado no lago de fogo e enxofre. Ali é a segunda morte. Devemos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Aplicar, não para levar temor para as pessoas, mas aplicar para nós sabermos que existe o céu, sim, mas existe o inferno. Existe esperança para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão aptos para herdar o reino de Deus, aqueles que venceram. Mas existe um lugar separado para aqueles que não querem seguir e servir os princípios de Deus. Vamos estar orando, abençoando vidas, abençoando vidas. Este é o nosso propósito, abençoar vidas. Você que está temeroso, você que ainda não tem certeza se nasceu de novo, você pode fazer isso, onde você estiver. Coloque a mão no seu coração e fale com o Senhor nesta noite. Fale com o Senhor verdadeiramente que você quer sim nascer de novo. E na primeira oportunidade que tiver, venha, nos procure aqui neste templo. Toda quarta e todo domingo nós estamos aqui e podemos receber você, orar, orientar você. E saiba que o Senhor, Ele tem bênçãos para todos os que o servem. Herdará todas as coisas. Todos nós esperamos herança dos nossos pais aqui nesta terra. Esperamos receber um pouco de terra, ou uns móveis, ou um veículo, ou uma casa. Mas todas as coisas só o Senhor que pode te dar. Eterno Deus e Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor. Eu bendigo o teu santo nome. Eu manifesto aqui, Senhor, a minha alegria em te servir. E a minha esperança, Senhor meu Deus, que está só no Senhor.